Seres de outros planetas. A ciência espiritual fala que foi nesse momento que os seres de Vênus e Mercúrio vieram para a Terra para ajudar na evolução do ser humano. Observação. É pouco explicado e não existem muitos detalhes se eles vieram de forma física ou espiritual para a Terra. E também nada se fala se o planeta Vênus e Mercúrio naquela época tinha vida, civilizações como conhecemos hoje na Terra. Mas se fala sim que eles eram seres bem mais avançados do que somos hoje e que eles vieram para a Terra para ajudar os seres humanos, né, mas também para continuar a evolução deles. Se falam que vieram esses seres, né, de outros planetas para ajudar a humanidade daquela época e que eles eram bem mais avançados do que a gente é hoje, mas não falam em detalhes se eles vieram de forma física, em naves físicas e pousaram na Terra, ou se eles vieram de forma espiritual, né, no mundo espiritual, já ajudaram de alguma forma do mundo espiritual, né? Não tem esses detalhes. E também não se fala se naquela época no planeta Vênus e Mercúrio existiam civilizações, como existe hoje, né? Se a gente poderia supor ver o planeta e ver que tinha civilizações lá com cidades. Também não se fala sobre isso. E que esses seres que vieram de Vênus e Mercúrio, eles não eram os mais inteligentes, vamos supor, os mais avançados daqueles seres. Eles eram os seres menos avançados, mas que tinham uma missão para fazer aqui no planeta Terra. Então se fala sobre isso, que eles vieram aqui também para ajudar e para evoluir. Ao aparecerem entre os seres humanos, foram conhecidos como mensageiros dos deuses. O objetivo dos seres de Vênus e Mercúrio era ensinar o ser humano a ter consciência própria. E os seres humanos que iam aprendendo de forma rápida, né, de forma mais rápida, eram colocados como líderes e reis dos povos. Eles teriam ensinado as artes de conservar o fogo, a metalúrgica, a agricultura, a astronomia e etc. Então, esses seres que vieram de Vênus e Mercúrio, né, eles foram então conhecidos como os mensageiros dos deuses. Então, muitas coisas que a gente vê hoje, por exemplo, nas esculturas em pedras, até em escrituras de livros, monumentos, né, sobre deuses que apareceram, ou alguma coisa que tenha a ver talvez com que eles vieram de forma física, né, tem a ver talvez com esse lance aí de ter vindo pessoas de fora ensinando coisas, né? E esses seres, a ciência espiritual fala que esses seres vieram para ajudar o ser humano a ter consciência própria, porque até aquele momento o ser humano era como se fosse um animal, né, não tinha consciência de si mesmo, só era ali meio que um autômato, né, fazendo as coisas de qualquer jeito, pelos instintos, né? Esses seres vieram para ajudar o ser humano a ser um ser humano individual, ali, um ser humano que tivesse consciência própria, de saber que ele existe, de saber que ele pensa, que ele pode criar. Né? Essa é a ideia de que eles fizeram. E que os seres humanos que iam aprendendo mais rápido, né, esses lemurianos daquela época, né, que iam aprendendo mais rápido, eles eram colocados como líderes e como os reis. Então, assim, eles iam ensinando a galera ali, né, os lemurianos, e uns que iam se destacando, iam aprendendo mais, eles colocavam como reis, como líderes, né, para criar grupos, né, e para que eles também possam ensinar ali o povo, né? E a ciência espiritual fala que eles ensinaram fogo, né, a criar o fogo, a metalúrgica, a agricultura, a astronomia. Então esse lance da agricultura e astronomia, a ciência material fala bastante sobre isso, né? Fala que o povo daquela época, a gente vê em monumentos isso, né? Então isso é muito fácil de provar que há milhões de anos atrás esse povo antigo, as civilizações antigas focava muito na astronomia, né? Focava muito nos céus. Por isso também tem essa teoria que vieram ser de outros planetas, né? Porque pareciam que eles reverenciavam muito os céus, né? As constelações, né? As estrelas, porque eles representavam isso nas pedras, em escrituras. Eles estudavam astronomia, né? Porque falam que esses seres de Vênus ensinaram astronomia para eles, né? O objetivo dos seres de Vênus era melhorar o lado emocional de desejos, vontades do ser humano. E o objetivo dos seres de Mercúrio era melhorar o lado mental de pensamentos e raciocínio do ser humano. Então olha que interessante, a ciência espiritual fala sobre isso. Eles dão bastante ênfase nisso, de que o quê? Que os seres de Vênus ajudaram o lado emocional do ser humano, né? Que eram os lemurianos daquela época. E que os seres de Mercúrio ajudavam o lado mental do ser humano daquela época, a desenvolver o lado mental, de pensamentos, raciocínio lógico, né? E é interessante ver que esse lance de emocional e mental, que se você perceber na astrologia, até na astronomia também, Mercúrio e Vênus, eles representam realmente esse lado, né? Tipo, Vênus, por exemplo, na astrologia, em várias filosofias também, histórias, até de religiões também, algumas religiões falam isso, que Vênus, o planeta Vênus, representa esse lado
feminino e o lado emocional, né? Então é interessante ver que na astrologia, em várias filosofias, em vários lugares, o planeta Vênus representa o lado emocional, né? Que é um lado feminino. E que o Mercúrio representa o lado mental, o lado de pensamento, raciocínio, que representa o lado masculino, né? Então, várias coisas na Grécia, por exemplo, várias mitologias gregas falam sobre Vênus e Mercúrio, né? Falando sobre que eles defendiam, né? Cada deus, né? Cada semideus ali, o deus, tem essa particularidade de representar mais o lado feminino, emocional, o lado masculino, mental, enfim. Então, assim, é interessante ver que sendo verdade ou não, por exemplo, né? É uma coisa interessante que representa um simbolismo, representa um conhecimento sobre a vida do universo de alguma forma. Por mais, vamos supor, por mais que seja, tipo, não seja verdade, que seres de outros planetas vieram para cá e que seres de Vênus, de uma forma, ficaram particularmente reservados para o lado emocional do ser humano, os seres de Mercúrio ficaram particularmente reservados a ensinar o ser humano o lado mental. Por mais que isso não seja verdade, é interessante ver que Vênus representa o lado emocional e Mercúrio representa o lado mental. E que várias outras culturas, como da grega, como da egípcia também, do Egito, né, enfim, fizeram várias referências a isso, né, sobre o planeta Vênus e Mercúrio, e como se o planeta Vênus e Mercúrio representasse simbolismos das emoções e da mente, sabe assim? Então, indo para um lado mais concreto, vamos supor assim, é como se várias escrituras, isso é interessante ver, porque várias escrituras, vários textos filosóficos e religiosos falam sobre esse lado emocional e mental e contam histórias de coisas que aconteceram, de deuses ou de, sei lá, de alguma coisa assim, na verdade só para falar sobre o lado emocional e mental do ser humano, sabe assim? É como se eles quiseram contar aquela história, quiseram contar uma analogia, na verdade só para passar um ensinamento que o ser humano precisa ter equilíbrio entre o emocional e o mental, sabe assim? É como se eu tivesse feito uma alegoria, uma história que na verdade representa um ensinamento final ali, que é um ensinamento sobre para você trabalhar suas emoções e sua mente, entendeu? Então é interessante ver que nessas escrituras antigas aí da ciência espiritual fala sobre isso também, sobre os seres de Vênus e Mercúrio, então bem interessante.